Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um encontro. Temos um dia bastante especial, com um tema muito atual, que será a imunização. Hoje nós temos a honra de apresentar 3 colegas que serão nossos apresentadores e o nosso moderador, professor João Mendonça, que dispensa qualquer apresentação, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conosco. É uma honra ter o senhor professor moderando a nossa sessão. Esteja à vontade para fazer os comentários e queremos ouvir também a sua opinião sobre o assunto a respeito dos 2 temas apresentados. Professor João Mendonça, ele é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Servidores Públicos de São Paulo. Teremos o primeiro apresentador, que é o Cerbino, José Cerbino, um grande amigo, e que é do IDOR e da Fundação Oswaldo Cruz, e o Bruno Solano, que eu vou deixar para o Paraná apresentar. Também agradecer a você, Bruno, está aqui conosco, fazendo parte do nosso grupo de estudo. E quero aproveitar a oportunidade para dizer que esse evento está sendo gravado e convidá-los para o nosso próximo evento de casos clínicos, que vai acontecer no dia 18 de março, por enquanto, às 20 horas. Muito obrigado, Paraná, meu parceiro na hepatologia DOR, na coordenação. Por favor, a palavra. Boa noite a todos, boa noite, Ana, minha querida. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente sessão. Cerbino, o Mendonça e o Bruno, este jovem pesquisador, que foi o primeiro pesquisador do IDOR, e foi o primeiro a descrever as mutações das novas cepas que estão circulando aqui no Brasil. É um jovem muito talentoso e tem feito um excelente trabalho à frente do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital São Rafael. Vocês vão ter a oportunidade de uma bela discussão e contar com a experiência do João Mendonça, que conhece muito de imunização e já participou de várias reuniões com a Sociedade Brasileira de Hepatologia sobre imunização no paciente cirrótico. Obrigado a todos, tenham todos uma excelente sessão. Pode comandar, Ana. Cerbino, por favor, quero iniciar nosso evento de hoje. Bom, obrigado. Queria agradecer aí ao Paraná a oportunidade, agradecer a Ana o convite. Minha amiga, estou com saudade da Ana, não temos nos encontrado ultimamente. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Espero que estejam todos conseguindo visualizar. Bom, então, o convite hoje foi para falar sobre a imunização do paciente, né, pacientes hepatopatas. Eu vou fazer só uma breve introdução, né? Assim, não vou falar especificamente sobre a imunidade em pacientes com doenças hepáticas, até porque eu acho que um dos desafios nas recomendações para a imunização desses pacientes é que a gente tem pacientes com tipos de alterações distintas, né? Doenças hepáticas distintas e que são classificados como hepatopatas, né? O que às vezes dificulta até a própria análise dos estudos que avaliam imunogenicidade, né? Pela diferença de perfil dos pacientes. Mas, de uma maneira geral, né? O fígado, embora não seja, por alguns autores, incluído como parte do sistema imune, né? Ele tem uma atuação dentro do sistema imunológico bastante particular, né? Está envolvido também na questão da tolerância aos antígenos, não só na questão da identificação dos antígenos que pertencem a organismos patogênicos e que devem receber uma resposta imune combativa, mas também para a tolerância, né? Uma vez que ele recebe uma quantidade
enorme de antígenos e de moléculas de micro-organismos não patogênicos, né, através da circulação. Então, ele tem uma função de balanço aí desse sistema imunológico extremamente importante. E nas alterações de função, quando ele tem a sua função de alguma maneira acometida, isso vai gerar repercussões no sistema imunológico que acabam também sendo motivos de cuidados especiais na questão da imunização, né, na questão da prevenção de infecções. Então, assim, os hepatopatas são objetivamente uma população especial para vacinação, né? A gente tem dentro dos programas de vacinação essa classificação das indicações especiais, de populações especiais dentro das recomendações de vacinação. Assim como os hepatopatas, eles têm outros tipos de imunodepressão, pacientes com doença pulmonar, doença cardiovascular, doença renal, né? Uma série de patologias que classificam esses portadores como populações especiais dentro dos programas de imunização. E, basicamente, o que leva a essa diferenciação dos pacientes portadores dessas patologias um risco aumentado para algum tipo de infecção, né? Então, o fato deles terem um risco mais alto do que a média da população pode fazer com que a indicação de alguma vacina seja diferente para eles. Em algumas situações, um risco maior de formas graves, caso a infecção ocorra. Então, não necessariamente os pacientes hepatopatas têm um risco maior de infecção por alguns agentes, mas caso essa infecção ocorra, o risco de desenvolver formas graves também é mais alto do que na população, e aí, por isso também alguma vacina diferente do calendário de rotina pode ser indicada. Em algumas situações, ele tem uma resposta também diferente para algumas vacinas, né, o que pode indicar um imunobiológico específico, diferente do que é oferecido para a população em geral, ou em algum esquema diferenciado, né, um número diferente de doses, um número diferente de aplicações, uma dose diferente em cada aplicação. Então, assim, os hepatopatas, na verdade, preenchem esses critérios, né, que os classificam, então, como uma população especial dentro da estratégia de vacinação. Então, aqui alguns exemplos de eficácia, né, de estudos de eficácia de vacinas em pacientes com doença hepática crônica. E aí, alguns exemplos de vacinas que são indicadas para essa população em situações, circunstâncias diferentes do que elas são indicadas habitualmente para a população geral. A gente pode ver que para todas elas, né, há uma diferença também na resposta, né? Então, é um cuidado a mais que tem que haver com essa população. Há uma dificuldade específica na análise desses estudos também, por conta, quando você tenta agrupar, né, vários estudos, você tem estudos direcionados para pacientes com cirrose alcoólica, pacientes com cirrose por hepatite C, para outras causas de hepatopatia. Às vezes você vê revisões que incluem também pacientes transplantados. Então, você tem, na verdade, uma série de diferenças. Há também uma questão da gradação da lesão hepática, né? Pacientes com doença inicial ou pacientes com doença terminal também tendem a responder diferente à vacinação, mas, de uma maneira geral, a gente observa, tanto para vacina de influenza, né, para pneumocócica e para vacina contra hepatite A e hepatite B, há uma resposta inferior em relação ao que a gente observa dessas vacinas na população, digamos, jovem, saudável, né?
Então, esse é um cuidado a mais que a gente precisa ter com relação à vacinação dessa população. Especificamente a vacina contra a hepatite B, a gente tem aqui uma revisão sistemática, né? No caso, foram 11 ensaios, 11 trials da vacina de hepatite B, com diferentes esquemas, né? A gente pode ver aqui 3 ou 4 doses, né? 1 ou 2 ciclos de imunização, diferença de intervalos também entre elas, né? Que dificultam uma análise combinada de todos os estudos. Alguns estudos com dose dobrada, 40 microgramas, outros com 20, né? E o predomínio da Ingerix, mas outras vacinas também sendo utilizadas. E a resposta em geral, né, inferior à resposta que a gente observa na população em geral, mas quando comparadas diretamente, as doses, os pacientes que receberam dose aumentada, o maior número de doses, apresentam uma melhor resposta à vacina. Embora a gente observe uma grande variação entre os estudos, os que comparam diretamente mais de um esquema têm obtido um melhor resultado com o dobro da dose e com um número maior de aplicações. Então, por isso, essa recomendação tem sido feita para os pacientes, principalmente com estágio mais avançado de doença hepática, que eles recebam um esquema de 4 doses dobrado. Então, as recomendações que a gente tem hoje, né? Hoje, segundo pelo Programa Nacional de Imunização, pelas recomendações do Ministério da Saúde, os pacientes com hepatopatia crônica, e a definição que é dada no programa é essa, né? Não há uma gradação, não há uma definição de causas de hepatopatia, ou uma avaliação mais detalhada, né, do que seria esse acometimento hepático. Mas para os hepatopatas, então, é recomendado a vacinação de influenza, né, independente da faixa etária. A gente tem a campanha anual de influenza para os idosos, mas para os hepatopatas, independente da faixa etária, há a recomendação da vacinação anual contra a influenza. No caso do Brasil, a vacina disponível é a trivalente inativada no programa, né? Então é a que deve ser utilizada. Algum cuidado com relação ao uso da vacina atenuada nos Estados Unidos, que também é disponível lá, fica disponível lá. A vacinação contra a hepatite A, que hoje faz parte já da vacinação da infância, né, do calendário de rotina da infância. As crianças já recebem a vacina contra a hepatite A, mas foi uma adição recente ao calendário. Então, nas coortes de adultos, a maioria deles não recebeu a vacina de hepatite A na infância. Precisa ser verificado, então, e garantido que eles recebam essa vacina. A vacina contra a hepatite B, né, como eu falei, a que está mais bem estabelecida, que a gente tem mais estudos aí mostrando a importância da vacinação nessa população específica. A vacina pneumo 23, a polissacarídica, que também deve ser aplicada, ela está disponível o ano todo nos CRIs e habitualmente durante a campanha de influenza ela também fica disponível. Então é uma oportunidade de imunização dessa população durante a campanha. E a mais recente, né, a inclusão da vacina contra a meningite. Habitualmente, a vacina disponível já há mais tempo é a meningite C, e mais recentemente a tetravalente, quadrivalente, a CWY também ficou disponível pelo programa e também pode ser utilizada nessa população. Para a vacinação contra a meningite, talvez é que a gente tenha um menor número de estudos avaliando o impacto da vacinação, né, um risco maior dessa população e qual seria o impacto dessa vacinação na população de hepatopatas. Para as outras vacinas, a gente tem já bem estabelecido o benefício claro da utilização dessa vacina nesse grupo.
Então, só lembrando, né, que para um extrato aqui também da recomendação do Ministério, do PNI, do Programa Nacional de Imunização, os portadores, né, hepatite crônica, portadores de hepatite C, 3 doses no esquema 0, 1, 6, em estágio precoce da doença, nas fases avançadas, 4 doses dobradas. Né? É recomendado também para essa população a sorologia pós-vacinação. Não é uma recomendação de rotina para que todas as pessoas que se vacinem com hepatite B façam essa dosagem, a sorologia. Né? A vacina também é oferecida hoje no calendário básico de vacinação, com 4 doses, uma dose ao nascer e depois 3 doses na vacina conjugada. E gostaria até de ouvir o professor João Mendonça também sobre a opinião dele sobre essa divisão em estágios precoces e doses dobradas em estágios mais avançados. A gente vê uma tendência nos CRIs, pelo menos do Rio de Janeiro, a vacinar todos os hepatopatas, independente do estágio de doença, com a dose dobrada e as 4 doses. Bom, esse é o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, da SBIM, né? E tem algumas diferenças em relação ao calendário do Programa Nacional de Imunização, basicamente porque ele oferece mais vacinas do que o calendário do Ministério da Saúde. Né? Então, ele mantém as indicações que foram feitas para a vacina de influenza, para a pneumo 23, hepatite A e hepatite B, e meningo C ou a tetravalente, mas ele acrescenta outras vacinas. Ele acrescenta a vacina pneumocócica conjugada, 13 valente, que é uma vacina que a gente tem a conjugada sendo oferecida também recentemente, introduzida também no calendário básico de vacinação da infância. E a SBIM já recomenda a utilização dessa vacina também em hepatopatas. Né? Ela deve ser aplicada aí com um intervalo de 2 meses, né, entre as vacinas. Né? Idealmente, a gente deve iniciar o esquema com a vacina 13 valente, né, conjugada, e no intervalo mínimo de 2 meses, seguir com a vacinação com a polissacarídea, que é a 23 valente. A vacina conjugada, as vacinas pneumocócicas conjugadas, que a gente tem também a vacina 10 valente, né, que foi inicialmente introduzida no calendário do Ministério da Saúde, ou a 13 valente, são vacinas que têm uma eficácia mais alta para a proteção contra estes sorotipos do que as vacinas polissacarídicas, de uma maneira geral, que têm uma efetividade um pouco mais baixa e um tempo de imunogenicidade também mais curto. Mas como a vacina polissacarídica oferece uma proteção adicional para outros sorotipos que não estão cobertos na vacina conjugada, se mantém a indicação de continuar utilizando a polissacarídica, né, após a utilização da conjugada. Né, que o pneumococo é um agente que tem uma morbidade importante, né, em pacientes cirróticos, em pacientes hepatopatas, e a vacinação desses pacientes tem um impacto bem estabelecido na mortalidade desse grupo. Então, é uma vacina que deve ser buscada, né, deve ser utilizada, porque tem realmente um impacto importante. A vacina meningocócica, então, além da meningo C ou meningo ACWY, de acordo com a disponibilidade, a SBIM acrescenta a meningocócica B, né, que é uma vacina também mais recente, que ainda não está disponível no Programa Nacional de Imunização, mas que confere uma proteção adicional para um outro sorogrupo, né, que não está contemplado na quadrivalente. E a vacina A e B, né, que continua sendo recomendada da mesma forma que no calendário do Ministério da Saúde. Só para a gente ter um termo de comparação, né, essa é a recomendação do CDC, do Centro de Controle de Doenças americano, para os pacientes com doença hepática, adultos, né, pacientes adultos com doença hepática. A gente encontra aqui as mesmas vacinas, né, que são
recomendadas no calendário brasileiro, tanto da sociedade quanto do PNI, né, vacina de influenza, pneumocócica, hepatite A e hepatite B. E ele acrescenta, na verdade, algumas outras vacinas que não têm uma indicação específica para hepatopatias, né? A gente não tem necessariamente uma incidência mais alta dessas doenças em hepatopatas, nenhum benefício tão claro assim com a utilização delas em pacientes portadores, né? Tem alguns estudos com a vacina do zoster, principalmente com a mais nova, com a Shingrix, que mostra uma redução de casos de herpes zoster em pacientes hepatopatas, mas eram também pacientes idosos, né? Então, é difícil eliminar esse fator de confundimento ali, e qual exatamente teria sido o fator de risco. De uma maneira geral, a maioria dessas doenças aqui, as coberturas no Brasil são boas, né? Então a gente também assume parte do pressuposto que as pessoas estão vacinadas, né? Há recomendação de vacinação com a dupla a cada 10 anos, né? A gente tem boas coberturas historicamente para vacina triviral, né? De sarampo, rubéola e cachumba. E as outras vacinas, tanto HPV quanto varicela, já foram incluídas também no calendário básico de vacinação, né? Também acabam não sendo destacadas no calendário de população especial, no caso dos hepatopatas. Aqui, só para chamar a atenção, tem vários estudos nesse sentido, né? Esse eu acho interessante porque ele mostra uma diferença entre os pacientes que são acompanhados na atenção, né, pacientes com doença hepática crônica, acompanhados, né, no primary care, pela clínica, né, pela atenção básica, e os pacientes acompanhados em serviços de referência de hepatopatia. E o que a gente vê é uma diferença de os pacientes acompanhados pela clínica, né, pela atenção básica, eles haviam recebido mais a vacina contra a influenza e a pneumocócica do que os pacientes que estavam sendo acompanhados em centros de referência, e estavam sendo menos vacinados para hepatite A e hepatite B do que os pacientes que eram acompanhados em serviços especializados em hepatopatias. Mas, de uma maneira geral, todos os pacientes, independente do local onde eles vinham sendo acompanhados, tinham lacunas no calendário de vacinação, as vacinas que eles deveriam receber, né? Os que estavam num setor perdiam mais algumas, que estavam no outro perdiam outras, mas, de uma maneira geral, o calendário não era completo, né? E a gente tem estudos, por exemplo, que mostram que estudos grandes nos Estados Unidos, que fazem levantamento de soroprevalência de hepatite A em pacientes com cirrose por hepatite C, e eles encontram metade dos pacientes sem anticorpos, né, de saída, e desses, onde foi verificado que não havia anticorpo contra a hepatite A, apenas um quarto deles havia sido vacinado. Então, assim, a vacinação desses pacientes, de uma maneira geral, costuma ser negligenciada nesses casos, e nesse caso específico a gente sabe que a infecção por hepatite A em adultos e em pacientes hepatopatas tem um risco bastante alto de evoluir para formas graves de hepatite e tudo. Então, é uma medida de baixo custo, baixíssimo risco, né, e que pode evitar complicações sérias, né? E nesse estudo especificamente, um número grande de pacientes havia sido testado para hepatite A, havia se verificado que eles não tinham anticorpos, e mesmo assim a maioria deles não havia sido encaminhado para vacinação. Então, assim, a necessidade de reforçar essa indicação e a importância dessa medida, né, para redução de maior mortalidade nesse grupo. E aí a vacinação contra a Covid, já né, preparando a bola para o Bruno, para a próxima apresentação,
A gente viu até o momento, né, nos estudos fase 3 que têm sido realizados, muito poucas observações da utilização da vacina em hepatopatias, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos nessa revisão agora de março, publicada agora no final de fevereiro, né, com data já desse mês, e a gente vê aqui, no caso, nos trials, né, ele faz um levantamento dos trials da Pfizer, da Moderna e da vacina de Oxford, né, a gente não tem dados sobre os trials da vacina da Coronavac, mas também era um critério de exclusão do fase 3, né, a doença crônica, a doença hepática grave, avançada. Mas em pacientes com cirrose e doença hepática crônica, né, a gente vê que doença hepática da Pfizer, eles eram incluídos, mas não foi definido que seria essa doença, né? Da Moderna também, e nos casos da Oxford eles foram excluídos, com algumas exceções. Então, assim, as questões que permanecem, olhando o resultado desses estudos, né? Qual a intensidade, né? Qual é o tamanho da resposta, a duração que as vacinas vão conferir nesse grupo de pacientes com cirrose, doença crônica. A gravidade da doença, né, a relação do estágio de doença para predizer a resposta da vacina, né, o quanto a vacina vai funcionar dependendo do estágio da doença hepática do paciente, se ele vai responder bem, vai responder pior ou não. A necessidade de doses adicionais, que a gente não tem ainda para a maioria das vacinas, né, provavelmente doses adicionais devam ser necessárias também. E o risco de lesão hepática também continua desconhecido nesses pacientes, né, com o uso das vacinas, embora não seja, a gente não antecipe nenhum problema nesse sentido, o número de observações ainda é muito pequeno para a gente poder tirar alguma conclusão. No caso do paciente com transplante hepático, né, da Pfizer, os pacientes foram excluídos com terapia imunossupressora. No caso da Moderna, se eles estavam usando por mais de 14 dias também. E no caso da vacina de Oxford, né, qualquer suspeita ou confirmação de estado de imunodeficiência ou terapia imunossupressiva também o paciente era excluído. E, de novo, né, a gente não sabe a magnitude, né, e a duração da resposta. A gente não sabe a duração da resposta pós-transplante, né, se o pós-transplante vai também indicar alguma outra mudança no esquema vacinal, e o tempo, né, o melhor momento para fazer a vacinação em relação ao transplante, a interação das vacinas com esquemas específicos de imunossupressão. Lembrar que para vacinas, nenhuma dessas vacinas aqui é de organismo vivo, né? E em geral as vacinas de organismo vivo, como a vacina para febre amarela, a vacina tríplice viral, a vacina para varicela, a polio oral, são contraindicadas para pessoas imunodeprimidas, mas as vacinas inativadas, as vacinas de partículas, são indicadas para imunodeprimidos, né? Com frequência, imunodeprimidos são público-alvo de vacinas inativadas, como o caso, por exemplo, da vacinação de influenza, onde os grupos de imunodeprimidos são público-alvo para a vacina, né? É justamente proteger mais essa população. E a gente não sabe ainda como vai ser o comportamento dessa população específica aqui com essas vacinas, né? Por fim, aqui também, pacientes com, né, hepatite autoimune, né, as hepatite autoimune. Também a maioria dos trials, de alguma forma, criou mecanismos de exclusão, né, desses pacientes, ou restrição da inclusão desses pacientes. Então, a gente tem um número muito pequeno de pacientes com essas indicações sendo avaliados, né, e permanecem aqui mais ou menos ali as mesmas perguntas com relação à resposta vacinal, ao tempo de resposta, ao melhor esquema nessa população, ao número de doses, e o próprio risco, né, de uma eventual lesão hepática nesse grupo. São uma série de incertezas que a gente tem
Lembrar também que a maioria dessas vacinas vem recebendo aprovação emergencial, né, para uso emergencial, que é um tipo de aprovação que não era habitual. A gente está acostumado a liberar vacinas com dados bem mais já sólidos, né, com tempo maior de acompanhamento, para vacinas que são avaliadas fora do período de pandemia desse tipo. Em geral, quando elas são aprovadas, embora ainda exista alguma outra lacuna, a gente tem muito mais informação, principalmente para esses grupos específicos, né? E o Plano Nacional de Vacinação, que essa é a segunda versão já do início deste ano, né? O que tem de previsão nesse plano, na discussão das comorbidades, né? Essa discussão de comorbidades ficou muito aquém do que a gente gostaria, né? Eu participei da elaboração do plano, mas assim, nem todas as indicações, as sugestões, né, enviadas para o Ministério foram incorporadas no plano. Então, na discussão de comorbidades incluídas, para o grupo de comorbidades, tem, né, imunossuprimidos, indivíduos transplantados de órgão sólido de medula óssea, e demais indivíduos em uso de imunossupressores. Isso é como está, como poderia haver aqui alguma inclusão de pacientes hepatopatas para esses grupos prioritários. Lembrar que o grupo de comorbidades, né, ele aparece aqui entre as prioridades do plano de vacinação, abaixo, principalmente dos profissionais de saúde e dos idosos acima de 60 anos. Né? Tem aqui outras prioridades que são grupos pequenos, né? Pessoas institucionalizadas, terras indígenas, ribeirinhos e quilombolas, são grupos menores, mas, basicamente, as comorbidades vão aparecer atrás dos profissionais de saúde e das pessoas e dos idosos, né, abaixo de 60 anos. Esse grupo aqui, pela programação enviada pelo Ministério na semana passada, com uma previsão aí otimista, né, eles estariam vacinados até o final de junho. A gente estaria encerrando essa vacinação desses dois principais grupos aí, profissionais de saúde e idosos. Lembrando que um contingente grande de hepatopatas vai ser vacinado entre os idosos, né? Obviamente, serão vacinados na indicação de idade. E aí, a partir daí que a gente teria, então, o início da vacinação dos pacientes com comorbidades. Eu imagino que até lá a gente tenha mais algum ajuste ainda nessas indicações, né, e exatamente quais serão que pacientes entrarão no critério das comorbidades. Há uma discussão, inclusive, por exemplo, no grupo assessor do município do Rio de Janeiro, né, a gente tem discutido como essa indicação vai ser, essa indicação de comorbidade vai ser verificada, né, para a vacinação desses grupos, que é um fator a mais de preocupação nessa situação. A gente faz a vacinação de comorbidades na influenza, mas a gente não tem uma preocupação tão grande de verificar essa comorbidade, porque oferecer a vacina a mais para a população não tem tantos problemas. A gente não tem um problema de número de doses disponíveis para a vacina de influenza. Nesse caso específico da vacina de Covid, a gente vai ter que ter outros mecanismos para checagem dessas indicações, né, que são mais difíceis do que profissionais de saúde e do que a própria faixa etária. Então, ainda tem algumas questões em aberto para ver como a gente vai fazer essa execução. E eu acho que é isso. Eu fico à disposição aí para qualquer pergunta, comentário, depois participar aí do debate. Muito bem. Vamos passar já imediatamente para a próxima apresentação e, no final, teremos as ponderações de Mendonça e também as perguntas endereçadas através do chat. Vamos, Bruno. Bruno Solano já foi apresentado, pesquisador do IDOI, foi a primeira pessoa no Brasil a descrever a nova cepa do Covid-19. Então, boa noite, é uma satisfação estar aqui hoje. Eu quero agradecer o convite de Paraná e de Ana
para falar desse tema, que é um tema tão quente, né, no momento, e acho que ele se conecta bem com o final da apresentação do Serbênio, que tem várias questões em aberto, né, em relação à vacinação em hepatopata, e a gente traz mais essa questão em aberto, que é o impacto que as novas variantes podem ter, né, que risco elas representam, seja na apresentação clínica, no diagnóstico, mas eu vou enfocar mesmo na parte da imunidade. Bom, esse aqui é o genoma, né, do SARS-CoV-2. A gente vai falar principalmente sobre esse gene S, né, que codifica a proteína spike do vírus, que é o que faz aquele aspecto, né, de coroa, né, do coronavírus. São essas espículas que o vírus tem na superfície que ele utiliza para estar se ligando ao receptor na célula hospedeira, né, que é o AC2, e assim ser internalizado e infectar a célula. Dentro dessa região, dessa spike, a gente tem um domínio, né, chamado RBD, que é o domínio de ligação ao receptor, que é o que realmente liga ao receptor na célula. E essa proteína spike, em especial, também o domínio RBD, é alvo da ação de anticorpos neutralizantes também. Então, esses anticorpos que funcionam neutralizando a infecção, eles agem principalmente, não exclusivamente, mas principalmente se ligando nessa região, e é por isso que boa parte das vacinas que foram desenvolvidas utilizam só a spike, né, para a imunização. E daí a gente tem então o surgimento de variantes. Por que isso acontece? Esse é um vírus de RNA, né? Então à medida que esse material genético ele vai se replicando, a série de mutações que vão ocorrendo, a maioria delas não vai ter nenhum impacto, ou podem até ter impacto negativo, mas aquelas que trouxeram alguma vantagem vão se manter, né? Então, esses erros de leitura que levam a alterações na proteína, e em casos como esse primeiro evento aqui, que foi essa mutação D614G, lá no começo da pandemia, quando o vírus saiu, né, de Wuhan, saiu da Ásia, na verdade, chegou na Europa, a gente tem a aquisição dessa mutação, e é uma mutação que se disseminou pelo mundo inteiro, né, porque é uma mutação possivelmente que levou, né, um aumento da produção da replicação viral, aumento da ligação ao receptor, né, tornou esse vírus mais fit, provavelmente resultando de uma adaptação a populações que expressam menos níveis desse receptor AC2. E aí, então, esse vírus se espalhou pelo mundo todo e a gente teve, então, em tempo recorde, a geração de vacinas, né, de primeira geração, e várias delas demonstraram boa eficácia, passaram pelos ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 e chegaram, né, ao registro de uso emergencial. Mas aí a gente tem, então, ao mesmo tempo, agora no final do ano, o surgimento de novas variantes, né, do coronavírus, que são as VOX, né, as variantes preocupantes. Elas são variantes que estão associadas a uma maior transmissibilidade, a uma maior virulência, ou né, uma redução na neutralização por anticorpos monoclonais e por anticorpos induzidos pela vacinação. Quem são essas VOCs? São três, né? A gente tem aqui a gente está vendo uma árvore filogenética, né, com as diversas linhagens do coronavírus, e a gente está vendo esses agrupamentos, mostrando as três VOCs, né, que a gente tem hoje. Então, a variante B1.351 da África do Sul, a B1.17 do Reino Unido e a P1 do Brasil, né, originária de Manaus. Essas duas aqui surgiram no final do segundo semestre do ano passado e a P1 identificada agora em janeiro. Bom, o que essas variantes têm de diferente, né? Elas têm uma série de mutações que definem, mas as que causam preocupações, novamente, elas estão localizadas lá na proteína spike, né? Pelas razões que a gente discutiu anteriormente. Então, essa B1.1.7, que é a variante britânica, ela tem duas deleções e tem a mudança de aminoácido na sequência aqui da spike, e essa mutação é que chama mais atenção, a N501Y. Ela é muito importante porque ela faz o coronavírus ficar mais contagioso, né, infectar mais, transmitir mais, e cerca de 1,7 vezes mais transmissível do que as linhagens anteriores. Por isso que essa linhagem ela se disseminou assim amplamente ao redor do mundo. Então, já mais de 50 países em que ela já circula. E um ponto importante é que essa variante, por conta daquela série de mutações que ela sofreu no gene da spike, ela interfere um pouco nos métodos de diagnóstico que a gente tem. Então, aqui, para quem nunca viu, isso aqui é uma curva de amplificação que a gente vê no RT-PCR, né, para o diagnóstico do COVID.
e cada cor aqui a gente está representando a detecção de um gene viral, né? Então, você tem gene N em preto, ORF em azul e o gene S em rosa. Então, vocês veem que esse paciente aqui, a amostra dele amplifica ORF, amplifica N, mas não amplifica S. Não amplifica S por quê? Porque a gente está diante de um vírus que sofreu tantas mutações no gene S que o teste já passa a ser ineficaz para detectar essa variante. E a gente começou a observar isso, quer dizer, em Salvador, a partir de 3 de janeiro, e vem aumentando absurdamente nos exames que a gente faz, e a gente confirmou por sequenciamento que se trata realmente da circulação da variante britânica. Mas o que isso representa? A gente sabe que uma variante se transmite mais, se discute se ela causa ou não um quadro mais grave, se aumenta a letalidade, aparentemente não, ela realmente aumenta o número total de casos, e aí a gente vê um aumento de letalidade junto, mas isso ainda é discutido. E aí se pergunta, tantas mutações que ocorreram na proteína S, isso leva a alguma alteração na capacidade de neutralização desse vírus pelos anticorpos? Então, esse é um trabalho que demonstra justamente que não há uma grande variação. Então, os anticorpos que a gente produz em infecções com as variantes antigas ou através de imunização, no caso desse trabalho aqui, que são soro de paciente que foi imunizado com a vacina da Pfizer, a gente não tem uma diferença grande. Então, mantém um nível de eficácia praticamente inalterado de neutralização para a variante britânica. Mas aí a coisa começa a complicar um pouquinho mais quando a gente vai falar da variante sul-africana, que é a B1351, que tem também aquela mesma mutação que a gente falou da britânica, mas ela já tem outros grupos de mutações e principalmente essa E484K, que é uma mutação bastante preocupante porque ela sozinha é capaz de reduzir bastante a soroneutralização. Então é um escape, né, imunológico, o vírus modificou essa proteína e consegue, através dessa mutação, escapar de neutralização com anticorpos. Quando a gente avalia as mutações individualmente, a gente vê que a mutação N501Y mantém a soroneutralização, combinação com outras mutações também mantém, mas quando a gente adiciona a E484K, perde-se a capacidade de neutralização parcialmente, né? E esse trabalho aqui ele mostrou bem claramente, né, esse escape da variante sul-africana, tentando neutralizar esse vírus com soro de indivíduos com infecção natural, né, convalescentes, ou indivíduos que foram vacinados, né? E aí a gente está vendo aqui na realidade que tanto os indivíduos convalescentes quanto o soro daqueles que receberam a vacina da Pfizer ou da AstraZeneca, a gente tem uma perda da capacidade de neutralização desses anticorpos. É uma perda parcial, né? E essa perda é menor quando se utiliza o soro de indivíduos que foram infectados com a variante britânica, que já tem uma similaridade um pouco maior com a sul-africana. Esse é outro trabalho bem interessante, que ele mostra, na realidade, que os anticorpos neutralizantes encontrados em 48% dos indivíduos infectados com as linhagens anteriores já são incapazes de neutralizar, né? É uma perda grande da capacidade de neutralizar esse vírus da variante sul-africana, com a redução aqui de 13 vezes. Então, isso leva ao quê? Leva à possibilidade de que mesmo as pessoas que tiveram algum nível de imunidade, essas novas variantes, como esta sul-africana, pode aumentar o risco de reinfecção. E aí é que entra o trabalho que o Paraná estava mencionando, que foi a primeira vez que a gente identificou e confirmou um caso de reinfecção aqui em Salvador, provocado por um vírus contendo essa mutação E484K, né? Então a gente vê um paciente que teve o primeiro episódio em maio, o segundo episódio no final de outubro, e quando a gente avalia por sequenciamento esses vírus, a gente vê que são linhagens diferentes. O primeiro episódio com essa B1.1.33, e no segundo episódio a gente já encontra a P2, que é uma linhagem que surgiu agora no segundo semestre também, que tem essa mutação de escape. Mas a coisa ficou um pouquinho mais complicada quando agora em janeiro a gente identificou a linhagem P1, né? Então, é uma linhagem que foi identificada no Japão em janeiro de 2021 em viajantes provenientes do Amazonas. Essa variante ela carrega 17 mutações
3 no domínio RBD da proteína spike, incluindo aquela EC484K, e o que tem sido visto é que ela tem uma taxa de transmissão de 1,4 a 2,2 vezes maior do que as linhagens anteriores, e é a variante que foi associada a surtos, né, em Manaus e em Araraquara agora esse ano. Então, a gente tem aqui claramente os gráficos aqui de hospitalização e morte da primeira onda em Manaus. Nesse momento, se estimava que 70% da população já teria soro convertido, e aí depois desse ano a gente tem a segunda onda, né, lá, que coincide com a introdução e detecção dessa linhagem P1 por lá. Também foi documentado o caso de reinfecção, né, com a variante P1 aqui no Brasil. E esse trabalho publicado ontem, né, no preprint do The Lancet, ele é bem elucidativo, porque ele mostra que os anticorpos que a gente tem para spike, eles não são capazes mais de detectar a linhagem P1, né, pela essa técnica de imunofluorescência. E também, quando é avaliado o soro de indivíduos convalescentes ou o soro de indivíduos vacinados com a Coronavac, a gente observa também uma perda de capacidade de neutralização. Aí eu quero enfatizar 2 pontos, né, que a gente está vendo aqui apenas o aspecto de neutralização com anticorpos in vitro, né? A gente não está falando aqui de todos os aspectos que envolvem a imunidade induzida por vacinas no indivíduo, né? Então isso não quer dizer que a gente não tenha, que a gente tenha uma perda da função da eficácia das vacinas, uma vez que há outros componentes da resposta imune também, como a resposta celular, né, que tem um papel importante. Outra característica aqui da linhagem P1, que é a linhagem brasileira, é que ela tende, por conta dessa característica de se transmitir mais e de se replicar mais, a gente tende a detectar cargas virais aumentadas nos indivíduos que têm a linhagem P1, comparado com os indivíduos que não têm, que têm outras linhagens. Essa variante já está espalhada por vários estados do Brasil. Então, aqui, resumindo, então, em um quadro, né, a linhagem britânica, mais transmissível, possível aumento de letalidade, a linhagem sul-africana, mais transmissível, enfraquecimento de ação de anticorpos, a P1, um perfil muito semelhante à sul-africana, e a P2, que não é uma VOC, mas é uma linhagem que também tem a mutação E484K, que está associada também ao enfraquecimento da ação de anticorpos. Aqui tem uns charts sobre a eficácia das vacinas e as novas variantes. A maioria das vacinas elas não testaram ainda efetivamente para as linhagens sul-africanas, mas algumas, né, como por exemplo a Novavax, a gente consegue ver uma redução da eficácia de 89% para 49%, né, para a linhagem africana. E a AstraZeneca é uma perda grande da eficácia também, apesar de ter várias críticas a esse ensaio, que foi um ensaio pequeno, ainda de dados preliminares, né? Isso ainda precisa ser confirmado, mas certamente há uma redução da eficácia, com certeza. E eu queria acrescentar que, novamente, que dados preliminares em animais demonstram que, apesar quando a gente fala dessa redução de eficácia, a gente está falando de casos totais, né? Doença leve, doença moderada, doença grave. Mas dados preliminares em animais têm demonstrado que as vacinas, a vacina da Oxford, por exemplo, ela mantém proteção contra a pneumonia para as variantes britânica e sul-africana, o que é bastante animador. Bom, então, como conclusões aqui, eu queria deixar que as novas variantes elas são um desafio para o controle da pandemia, já que são associadas a maior transmissibilidade e escape de anticorpos neutralizantes. As vacinas, de modo geral, elas mantêm a proteção para a cepa britânica, mas parecem apresentar uma perda parcial de eficácia frente às variantes sul-africana e brasileira. E isso tem uma necessidade de monitoramento e de consolidação desses dados, com certeza. E dados preliminares sugerem que as vacinas poderão manter eficácia na proteção contra casos graves da Covid. E, no entanto, também existe um movimento das indústrias para o desenvolvimento da nova geração de vacinas, já considerando essas novas variantes, para uma futura atualização. E a necessidade de reforçar as medidas de controle, né? Controle, distanciamento social, aumentar a cobertura vacinal, para que a gente possa reduzir a circulação viral e, assim, prevenir o agravamento, né? O surgimento de outras variantes. Basicamente isso, e acho que a gente pode abrir aí para a pergunta. Excelente, Bruno, Cervino, ambas as apresentações foram excelentes. Ana?
Muito bom. Agora vamos dar a palavra ao professor João Mendonça, por favor, fazer seus comentários e o que é que o senhor tem para nos ensinar aí com relação ao que foi dito e quais são os seus conselhos, que certamente temos perguntas. Seu microfone está fechado, professor. Ok. Então, muito obrigado, Paraná, muito obrigado, Ana, pelo convite de participar nesta reunião. Fico muito lisonjeado. Ana excedeu um pouco na introdução, agradeço seus comentários introdutórios. E vamos, então, analisar essa reunião especificamente. O comentário inicial é que foram duas excelentes apresentações, não é? Aprendizado para nós todos, ter em conta essa visão panorâmica e global, inicial e agora secundada, especificamente voltada para as variantes do SARS-CoV-2. Quero comentar, enfim, é óbvio, mas apenas vale a pena iniciar por aí, que a produção de um produto vacinal é um processo lento. Normalmente são anos e anos e anos desde a fase pré-clínica, basicamente animais de laboratório, até que cheguemos a uma aprovação final e a introdução na rotina da vacina. Isso demanda 5, 10, 15 ou mais anos, habitualmente. Se registra que a vacina que mais rapidamente percorreu esse caminho, na era pré-Covid-19, foi a vacina da cachumba, que gastou 5 anos para percorrer todo esse trajeto e ter a aprovação rotineira. A pandemia fez mudar todo o panorama. Pandemia grave, mortalidade importante, enfim, a necessidade de acelerar o processo. E, nesse aspecto, a ciência médica correspondeu, e vem correspondendo plenamente, não é? De maneira ultra rápida, com um ano de avaliação e de pesquisa, nós já estamos aí tendo produtos vacinais para utilização em larga escala. Vencemos a etapa de fase 3 para várias delas, não por completo, é preciso registrar isso, fase 3 não está encerrada, o que passamos a ter são informações preliminares do andamento da fase 3, para que possamos, na urgência da necessidade, começar a utilizar esses produtos vacinais naquilo que se chama, que todo mundo conhece, essa nomenclatura, um licenciamento emergencial. Como é que isso funciona? Eu faço um protocolo de pesquisa, por exemplo, que vai envolver 20 mil, 30 mil, 40 mil participantes. O grupo controle é placebo, e metade, portanto, aproximadamente, deve receber o produto em teste. Fazendo uma alocação rápida desses voluntários e estando numa área de transmissão importante do SARS-CoV-2, é possível, no intervalo muito mais curto do que aquele programado para toda a inteireza da fase 3, fase 3 é programada para durar 1 ano ou 2, então, com muito intervalo menor, meses, poucos meses, 2 meses, pouco mais, pouco menos, já é possível apresentar os casos de adoecimento de Covid-19 para um grupo seleto e independente de análise, que saberá dos códigos e poderá ver. Os casos estão acontecendo no placebo, os casos estão acontecendo no grupo vacinal, fazer uma análise estatística, basicamente, e definir. Essa vacina está tendo eficácia e, portanto, já pode discutir, ao lado de segurança, não grandes problemas colaterais e eventos adversos, liberar esta vacina para iniciar a sua utilização. Então, esse é um primeiro comentário introdutório. Tudo que estamos usando não completou fase 3 nenhuma das vacinas. Todas elas teriam
a sua fase 3 prevista para terminar 1 ou 2 anos depois de iniciada a fase 3. Nós estamos tendo, portanto, resultados preliminares de licenciamentos emergenciais. Bem verdade que, mesmo assim, com dados preliminares do andamento da fase 3, em alguns países e por algumas entidades regulatórias do seu país, parte das vacinas, além do licenciamento emergencial, já começam a receber aprovação definitiva. Isso é interessante de ser registrado. Em alguns países, algumas vacinas estão recebendo registro definitivo, mesmo sem completar a fase 3. Um dos pioneiros nessa sequência foi a Suíça, que rapidamente deu licenciamento definitivo para a vacina Pfizer, e, só para chegar até nós, essa mesma vacina já conseguiu registro definitivo das nossas autoridades sanitárias. Não é? E a fase 3 não está encerrada para esta vacina. E acho até que nem irá se completar, porque na medida em que há o licenciamento emergencial, o grupo placebo tem e deve ter a regalia de ser vacinado. Não é? Se o produto pressupõe requisitos de segurança e de eficácia. Então, se a partir do momento em que o grupo placebo passa a ser vacinado, a fase 3 está encerrada. Né? Quebrou todo o código duplo cego de andamento da fase 3. Mas, enfim, o que nós temos são produtos vários com licenciamento emergencial e alguns já com registro definitivo. O registro diz que 6 produtos já estão aprovados. Esse é o número mágico já disponível no momento, contando o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Europa Ocidental, no Reino Unido, na Rússia e também Estados Unidos e aqui entre nós, o Brasil. Vamos também introduzir uma análise que é muito interessante. A fase 3 ela é prevista para definir eficácia clínica. E, vamos dizer assim, o desfecho primário é eficácia clínica, é o que se pretende ver. Óbvio que, paralelamente, e por amostragem, é impossível fazer isso em 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, então é por amostragem, são realizados exames paralelos para avaliação à resposta imunológica, tanto a resposta humoral, a partir de anticorpos, quanto a resposta celular, através de avaliações apropriadas. Então, isso é feito por amostragem. Então, isso é vamos dizer assim, numa fase mais de premência, isto é quase que um paralelo adicional que vai se somar à eficácia clínica do produto. Bom, mas isso é muito interessante, porque a partir do momento que eu possa casar a eficácia clínica com a resposta imune, seja ela humoral ou celular, eu posso caminhar na direção de definir um cutoff de resposta humoral e de resposta celular. Um cutoff que me aponte. Quando ultrapasso esses valores, isto corresponde à eficácia clínica. Se eu não ultrapasso esses valores, a eficácia clínica não está certamente configurada. Qual é o interesse de ter esse cutoff? Porque em dado momento nós não precisaremos novas vacinas que estão a caminho, particularmente as que vão ser destinadas especificamente para uma melhor proteção destas variantes que estamos com tanto temor, não precisarão de grandes protocolos e grande número de participantes, desde que eu disponha de informações que permitam me dizer se a resposta humoral e a resposta celular está em certo nível, isto corresponderá a uma eficácia clínica e, portanto, ensaios muito mais limitados em relação à quantidade de voluntários poderá me dar aprovação para essas novas e pretendidas vacinas que estarão a caminho. Pelo menos 2 fabricantes, ou pouco mais de 2, 3 talvez,
já estão analisando a introdução destas variantes como sendo a fonte original de produção dos seus produtos vacinais. Não é? A Pfizer está trabalhando nisso, a Moderna está trabalhando nisso, e a expectativa é de que, para ainda este ano, possamos ter vacinas adaptadas a estas variantes. E a questão é, precisamos de vacinas adaptadas para estas variantes? Um questionamento possível é, vamos abrir um leque de opções. Eu posso, no indivíduo já vacinado, dentro da rotina prevista, 2 doses, por exemplo, fazer uma terceira dose. E, ao fazer um reforço de uma terceira dose, obter uma resposta plenamente superior, com isso antagonizando qualquer percalço que a rotina estava claudicando em relação a essas variantes. Então, esse é um caminho possível. Outro caminho possível seria realmente mudar a cepa original de fabricação da vacina, abandonar a cepa original e introduzir na cepa que irá levar à produção do produto vacinal já as mutações correspondentes a essas variantes, na expectativa de que isso possa corresponder a uma proteção clínica mais segura. Quero também, ainda nessa introdução inicial, antes de passarmos para as questões, colocar uma situação que, para nós que somos clínicos, nos chega a todo instante. Um determinado produto vacinal diz que tem 95% de eficácia. Um outro produto vacinal tem 70% de eficácia, ou 72%, 74%. Um outro produto diz que a sua eficácia global é 60%, 62%, por aí. E, finalmente, um outro produto diz que a sua eficácia clínica pouco ultrapassa 50%. Qual é a melhor vacina? Que vacina eu, se tiver a opção de escolher, vou querer fazer? O 95 é mais atraente do que os 50 e poucos? E o valor intermediário, 60, 70, como se colocaria? Essa discussão é muito interessante de ser feita, porque, em verdade, nós estamos voltados, no momento atual, para a utilização de um produto vacinal que, do ponto de vista individual, a pessoa específica que está sendo vacinada tenha uma redução importante, se possível, próxima de 100%, do risco de ter uma doença grave, capaz de ser rotulada de condição crítica, que possa levá-lo a uma unidade de terapia intensiva e, eventualmente, para um desfecho desfavorável com morte desse paciente. Isso é uma análise individual, não é? O que interessa para o indivíduo vacinado? Interessa que ele não seja hospitalizado, e, se for, que não seja crítico, e, se for, que consiga sair da UTI, e, se não for, que evite a sua morte ou não. Isto é uma análise individual. Quando nós colocamos sob esse aspecto, qual é a diferença de 95, de 70 e poucos, de 60 ou de 50? Na minha visão pessoal, é nenhuma. Todas essas vacinas estão mostrando um resultado plenamente satisfatório de proteção clínica, no sentido de redução de hospitalização, no sentido de redução de formas críticas, no sentido de evitar a sua presença em terapia intensiva e no sentido de reduzir mortalidade. Então, do ponto de vista da clínica da doença causada pelo SARS-CoV-2, não há muita diferença em qualquer uma dessas vacinas. Como é que elas vão se diferenciar? Elas vão se diferenciar ainda do ponto de vista clínico no adoecimento mais leve, eventualmente até sem necessitar de hospitalização. Aí sim, uma vacina que tenha uma eficácia global de 50% está me indicando que 50% vai ser infectado. Não vai ser grave, não vai para UTI, não vai morrer, mas vai ser infectado. 50%. Uma vacina que me diz que a sua eficácia global é de 95%, ela está me contando que
a maior parte dos vacinados não será infectada. Isto ainda falta provar, porque não é fácil provar o corte na infecção. É fácil provar o corte no adoecimento, porque ele é clínico. A infecção pode ser assintomática. E se ela for assintomática, eu não estou monitorizando isso. Vejam que curioso isso. Para monitorizar se está havendo redução ou não da infecção, independente de ter ou não ter adoecimento, eu teria que, no meu protocolo, colocar numa amostragem representativa indivíduos no grupo placebo, que eu não sei quem são, e no grupo do produto vacinal, uma coleta de PCR a cada 1-2 semanas, reiteradamente. A cada 1-2 semanas, colhendo o material nasal e fazendo a identificação se tem ou se não tem marcadores do RNA do vírus. Isso feito durante um longo período, para dizer o corte da infecção existiu e foi em tal ou qual percentagem, não adoecimento. Nós começamos a ter informações dessa natureza. Por exemplo, a experiência de vida real que está sendo feita mais avançadamente em Israel já começa a dar esses dados por amostragem. Eles estão fazendo coleta de raspado respiratório e analisando o placebo versus o indivíduo que realmente recebeu o produto lá, no caso, o produto Pfizer. E mostram, então, que realmente há uma redução da aquisição da infecção e que essa redução já começa claramente na primeira dose e que vai a níveis muito elevados quando da segunda dose. De qualquer maneira, para o indivíduo que está sendo vacinado, seja com a vacina de eficácia global 50, 60, 70 ou 90, a razão dele se infectar de forma leve tem, na minha opinião, menor interesse. Se ele vai ter uma doença leve respiratória aguda banal, se ele vai ter um quadro tipo resfriado comum, se ele vai ter uma doença que pode se assemelhar a uma virose tipo influenza leve ou não muito significativa do ponto de vista clínico, isso não é o mais importante no momento. O mais importante no momento é que ele não vá para o hospital, que ele não vá para a UTI, que ele não morra da infecção por esse vírus. Agora, quando nós saímos da análise individual e vamos para a análise populacional coletiva, o assunto pode mudar um pouco. Não é? A visão já pode mudar nesse sentido. Porque aí me interessa saber, evita a infecção ou o adoecimento leve, com maior ou menor intensidade, e, consequentemente, evita a transmissão para os suscetíveis expostos a esse caso de aquisição da infecção pós-vacinação. Então, do ponto de vista de saúde pública, isso interessa muito, não é? No sentido de que se realmente a taxa de adoecimento é menor e, sobretudo, a taxa de infecção sem doença é reduzida importantemente, e se, vamos dizer assim, a carga viral final de quem tem falha vacinal é menor e, portanto, consequentemente, em tese, vai transmitir menos, passam a ser informações importantes do ponto de vista de saúde pública, de contenção rápida do processo pandêmico que está acontecendo. E onde é que nós estamos vendo isso? Em Israel. Lá, outra vez, a vida real está mostrando claramente esses resultados nessa direção. Esses seriam apenas alguns comentários preliminares. Talvez pudesse colocar, porque praticamente não foi abordado anteriormente, também uma discussão e o futuro. O que nos espera o futuro? Para onde nós vamos com esse SARS-CoV-2 e essa pandemia? Existem várias e várias postulações, algumas mais acadêmicas, outras mais especulativas, mas o que parece ser relativamente consensual é que esse vírus não desaparecerá. Nós vamos continuar convivendo com esse vírus de forma possivelmente permanente. Esse vírus não será eliminado da face da Terra. Esse vírus vai caminhar semelhante a outros coronavírus do passado. Seria uma colocação muito interessante esta, e valeria a pena colocá-la como premissa
para ver se realmente a prática dos próximos anos vai confirmar isso. Nós convivemos de longa data com 4 coronavírus. De longa data mesmo. Décadas desde o reconhecimento formal do ponto de vista de estudo científico. Nos 60 do século passado, se reconheceu esses coronavírus. Mas eles provavelmente estão conosco há muito mais tempo, muito mais do que medido em décadas, talvez séculos. Convivemos com esses 4, ou pelo menos 2 ou 3 deles. Um deles parece que vem por alguma dedução ainda, vamos dizer assim, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, difícil de entender, mas, enfim, parece que um deles começou a aparecer na humanidade lá qualquer coisa entre anos 1100 e 1300, bem, portanto, há séculos conosco. Pois bem, como estão esses 4 coronavírus convivendo conosco? Dando resfriado comum, nada mais que isso, e sazonal, com total sazonalidade. Existem alguns estudos muito bem conduzidos, o melhor deles é feito em Glasgow, com resultados muito interessantes, mostrando gráficos durante 10 anos de acompanhamento, como eles são sazonais, e são sazonais mesmo. Vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Alguma coisa, comparação um pouquinho grosseira, com influenza que a gente conhece. Então, vamos dizer, do ponto de vista de hipótese de trabalho, nós vamos, com algum otimismo, imaginar que o SARS-CoV-2 vai caminhar nessa direção. Quanto tempo daqui adiante, difícil de prever, mas que ele vá se adaptando na interação conosco e nós também vamos nos adaptando na interação com ele e possamos chegar a uma convivência mais pacífica do que a atual. Não é? Como foi mencionado, esse vírus sofre permanentemente mutações. Registra-se que elas devam ocorrer 1 ou 2 periodicamente a cada mês. A maior parte delas não se fixa, e o vírus que tem essas mutações ocorrendo mensalmente acabam por perder terreno e o seu fitness não leva a que eles possam permanecer. Interessa, portanto, as mutações, como foi mencionado, que se fixam e que, uma vez fixadas, vão caminhando e somando outras adicionalmente. Como se formasse, como tecnicamente a gente descreve para várias outras doenças virais, como se formasse um clade composto de um grupamento que leva na matriz inicial uma mutação importante para o fitness do vírus e vai incorporando adicionalmente mais outra, mais outra e mais outra. Acho que vale a pena destacar, como foi mencionado, que estas mutações estão agregando ao vírus maior transmissibilidade. Mas há um questionamento realmente importante se estão aumentando a patogenicidade e, portanto, a letalidade desses vírus. Isso é bastante questionável ainda e, de certa forma, não está documentada este caminho para uma situação de maior dramaticidade. Esses seriam alguns comentários apenas para introduzir a questão em relação a esta vacina, a estas vacinas, e abrir, então, para uma troca de ideias realmente com os colegas apresentadores, e abrir também para o público que queira fazer questões também a respeito. Eu vou começar com uma questão, apenas para introduzir esse diálogo recíproco, para o Sebino, pedindo a ele que analise esses registros que são feitos lá a partir de Manaus. É feita a citação repetidas vezes de que a situação este surgimento da variante P1, que a população de lá estava já com imunidade de rebanho, provavelmente, tendo em conta toda a experiência da primeira onda. E a citação de repetidas vezes para que isso possa ser assim é uma amostragem de banco de sangue. Um número que não é grande e que eu não sei se, pelo tamanho da dimensão que ele tem, representa a coletividade global da cidade. Mas, enfim, esse número é citado. 70 e tantos % doadores de sangue que tiveram já a doença clínica no passado, têm anticorpos e, portanto, já estamos aí numa fase de imunidade de rebanho.
Como a gente veria isso, Serpino? Tinha ou não tinha imunidade de rebanho em Manaus? E se tinha, essa variante, então, representa uma alta taxa de reinfecção. E se não tinha, na verdade, esta segunda onda é uma onda somatória, como se espera, e classicamente está registrada, por exemplo, desde 102 anos atrás, com a pandemia espanhola, que teve segunda onda e talvez até uma terceira onda na sequência. Vamos começar por aí, Serpino. Gostaria de ouvir as suas colocações. Não, professor, obrigado pela pergunta. Realmente é uma pergunta super importante, né, que vem surgindo aí desde que os primeiros trabalhos chegaram nesses números de 76%, né? Foi o grupo da professora Esther Sabino, com alguns grupos de modelagem, né? Que chegaram nesse número a partir de dados de doadores de sangue, bancos de sangue da cidade. E a minha impressão, acho que, como o bem colocou, é que claramente havia problema, né? Há problemas nos modelos, né? Eles utilizaram modelos para, a partir do número de anticorpos encontrados em doadores, estimar a soroprevalência na população, qual seria. A gente não tem estudos anteriores, não tem modelos anteriores que tenham sido validados para esse tipo de extrapolação, né, que possam ser checados e conferidos, né, que aqueles modelos levariam a essa conclusão sobre a prevalência. A gente ainda tem questões em aberto com relação à própria permanência de anticorpos, né, a taxa de soroconversão após a infecção, o quanto eles utilizaram tempos de queda de anticorpos, que também são estimativas ainda muito frágeis do ponto de vista de evidência. Então, acho que, sim, em primeiro lugar, acho que há problemas nas estimativas de imunidade de rebanho, né, esses números que foram alcançados. Uma segunda questão que eu acho que também vale a pena a gente levantar é que o próprio cálculo de qual seria a sobreprevalência necessária para se chegar à imunidade de rebanho, ele tem problemas, né? Considerando que a gente ainda tem muito pouca informação sobre a própria transmissibilidade do vírus, né? As taxas, os números básicos de reprodução, o chamado o R0 do vírus, né? Não está bem estabelecido. A gente tem uma variação enorme nos estudos que mediram, né, que aferiram esse R0, e a gente tem também várias evidências, vários estudos que mostram a importância de microambientes, né, situações onde você tem uma grande né, os super spreaders, e em áreas onde você tem aglomerações onde esse R varia, na verdade. Você alcança um R médio para aquela população naquele período, mas em determinados locais esse R pode ser muito mais alto, considerando a efetividade da fonte, o nível de contato, né, o número de expostos àquela fonte. Então, naquele momento específico, naquele local, naquele momento, aquele R alcançou um valor muito mais alto, e nesse momento a imunidade de rebanho passa a ser também uma taxa muito mais elevada do que os 70% que havia sido estimado. Então, você acaba também tendo transmissão ali. E, certamente, né, assim como foi colocado para as vacinas, o surgimento das variantes, embora a gente, como foi também muito bem colocado pelo senhor, a gente não tem ainda dados clínicos, né, sobre a repercussão clínica clara dessas variantes, da circulação dessas variantes, mas certamente os dados que a gente tem falam a favor de uma redução, né, na proteção conferida pelos anticorpos para as formas iniciais do vírus, né? Então, na minha opinião, o que houve em Manaus foi uma conjunção de fatores, né? A gente tem um modelo que talvez não fosse mais adequado para estimar a soroprevalência. A gente tem uma série de exemplos de doenças infecciosas, né, que circulam anualmente
né, com taxas de infecção altas também, e nem por isso a gente alcança imunidade de rebanho espontaneamente, né, sem a introdução de vacinas e sem outros mecanismos de indução de imunidade. Então, é normal que essas doenças caminhem em ondas, sem que necessariamente você alcance a imunidade de rebanho, senão elas se extinguiriam, né? A gente teria uma grande epidemia, depois as doenças não circulariam mais. Então, eu acho que tem um problema da estimativa, tem um problema do próprio conceito da imunidade de rebanho, que talvez não se aplique para essa situação de circulação do vírus, onde já está circulando. Eu costumo dizer que a imunidade de rebanho ele é um fenômeno, né? Ele ocorre quando você chega a um certo nível de proteção de uma população, você começa a ter uma proteção indireta. Então, pessoas que não estão imunizadas passam a ter um risco mais baixo de infecção por estarem cercadas por pessoas imunes, né? Então aquilo faz reduzir o risco dela se infectar. Então esse é o fenômeno de imunidade de rebanho. Às vezes não é necessariamente uma estratégia de controle, né? Você não faz uma estratégia de controle alcançar a imunidade de rebanho. Você tenta vacinar as pessoas no maior número possível para a gente alcançar níveis altos de imunidade, e aí a imunidade de rebanho virá, né? Você vai passar a ter esse efeito indireto sobre as pessoas que não podem tomar a vacina ou que não foram tomar a vacina, não querem tomar a vacina, acabam estando protegidas também pela proteção indireta que proteger aquela população acaba conferindo. E é difícil, nesse momento, estimar o quanto essa contribuição, o quanto a variante contribuiu para aquele aumento, mas os dados que a gente tem de lá também, né, principalmente na mudança do predomínio da variante que circulou já para esse final, então, assim, certamente, até pela intensidade da epidemia naquele local, né, o número elevado de casos e de óbitos, internações que a gente observou ali, eu acho que a mudança na variante também contribuiu para esse aumento. Então, na minha opinião, foi uma questão multifatorial, né? A gente não tinha ainda imunidade de rebanho. Em cima disso, a gente tinha uma variante que tinha um escape também em relação à imunidade anterior. Muito excelente comentário e bem produtivo. Aprendi com você bastante, Serbino. Deixa trazer uma questão também para o Bruno, antes de abrir, então, para a plateia. Bruno, maiores de 60 anos deve ter aí uma parcela razoável de hepatopatas que, como você mencionou, estão tomando a vacina e depois, espera-se que ainda este ano, abaixo dos 60 anos, virão as comorbidades e aí teremos que reconhecer quem são esses indivíduos com comorbidades para serem vacinados. Viu, Ana, só de comentário, a gente, quando viveu o drama da febre amarela, fez um checklist, alinhando as principais comorbidades, e o indivíduo que está para ser atendido para vacinação, ele mesmo faz uma marca no checklist da sua comorbidade, e vamos admitir que ele seja honesto e esteja falando a verdade, não é? E aí é muito fácil de fazer a triagem das comorbidades nesse momento. Mas o que eu queria perguntar para o Bruno seria o seguinte, Bruno, e aí, se os doentes hepatopatas vão ou não vão tomar a vacina do Covid? Eu acho que, como o Serbino colocou, né, existe uma orientação lá, eu acho que eles vão entrar dentro talvez da faixa etária, né, como foi colocado, mas não há, no momento, nenhuma priorização, né, para esse grupo, não foi colocado como grupo específico, mas eu acho que sim, acho que eles vão tomar e a gente vai aprender muito, se funciona, se não funciona, como é a resposta nesse grupo, a partir daí, eu acho. Abaixo de 60 anos, portanto, onde a pessoa vai ter que identificar a sua comorbidade. Uma parcela vai identificar as situações clássicas já reconhecidas, não é? Hipertensão arterial, etc, etc. Alguns vão marcar no checklist, por exemplo, que são indivíduos que têm doença hepática crônica, não é? Que expectativa a gente tem? Vamos vaciná-los todos? Há algum risco da vacinação para eles? O indivíduo que está
pré-cirrótico, e o indivíduo que está com cirrose avançada, tudo bem, é o mesmo perfil e vamos em frente com as vacinas? Ou alguma limitação e, eventualmente, vamos contraindicar para alguém hepatopata crônico não ser vacinado? Eu acho que a gente está utilizando muito correlação em relação às outras vacinas, né? Porque os dados em relação a essa não foram produzidos. Foi uma população que foi excluída, né, da maior parte dos estudos. Então, eu acho que vai ser um pouco uma relação de risco-benefício, talvez, e uma correlação com as outras situações que já foram bem pontuadas ali pelo Cervino em relação às outras vacinas, né? Ok, então vamos progredir. Antes de abrir, inclusive, deixa eu trazer outra questão para o Cervino. Gostaria de ouvir seus comentários sobre a seguinte questão. Essas variantes talvez estejam assustando um pouco a população, porque a mídia fala dessas variantes intensamente, não é? Todas as mídias, seja televisiva, seja radiofônica, seja mídia escrita, não é? Nós estamos sendo assoberbados de informações de variantes no momento, nesses últimos poucas semanas. Mas, fundamentalmente, como você colocou, os dados que ainda não são de larga, vamos dizer assim, profundidade, mas que já existem de uma certa forma, são dados in vitro. A eficácia clínica, que é o dado em vivo, começa mais devagarzinho a ser apontada. Será que a gente, com os dados in vitro, se assusta e passa a ter muito temor? Ou vamos aguardar a eficácia clínica mesmo para ver se o in vitro corresponde ou não plenamente ao dado clínico? Eu acho que a gente precisa produzir rapidamente esses dados clínicos, né? A gente precisa de estudos voltados para isso. A gente tem várias iniciativas, inclusive capitaneadas pela própria OMS, né, para que esses estudos clínicos estejam também já com esse foco, né, em avaliar a resposta frente a essas variantes, porque eu concordo com o senhor que a gente tem até o momento são dados basicamente in vitro, né, dados em modelos animais ou a partir de soros, né, de neutralização de anticorpos e a gente não tem ainda os poucos trabalhos que mostraram, principalmente na África do Sul, né, uma redução da eficácia da vacina, né, tanto da AstraZeneca quanto da Novavax e a Janssen, que demonstraram uma eficácia mais baixa para a variante sul-africana em vivo, né, eles mostraram uma redução para a eficácia para todas as formas de infecção, né, eficácia geral, como tem sido utilizado. A gente não viu ainda um dado que tenha demonstrado um aumento na gravidade em pacientes vacinados, mesmo nessas vacinas que apresentaram uma eficácia geral mais baixa. Então, é um dado que ainda precisa ser produzido, né? A gente não tem essa observação ainda. E eu concordo que a mídia, em alguns momentos, faz um certo... A palavra mutação também carrega um significado talvez mais pesado do que deveria, né? A interpretação de mutação é sempre uma coisa negativa e uma coisa inesperada, desconhecida, que pode trazer um perigo a mais, né? Ao invés de ser visto como, na verdade, um comportamento do vírus, né? Até certo ponto esperado. Então, eu acho que nesse momento que a gente precisa de realmente voltar a atenção para identificar essas consequências clínicas das variantes, né? Identificar qual o comportamento clínico dos pacientes vacinados frente a essas variantes. A gente tem adaptado os estudos para isso, tem até uma colaboração com o Bruno, já um ensaio que a gente tem com a Coronavac, para a gente fazer o sequenciamento de todos os indivíduos vacinados, todos os casos incidentes de indivíduos vacinados. Então, é importante para a gente verificar, né, como é que, agora que a gente começa a ter uma base maior de pessoas vacinadas, como é que vai ser o comportamento dessas pessoas frente às infecções por essas novas variantes. E eu acho que o caminho é esse. A gente já venceu uma série de desafios, a ciência venceu uma série de desafios, acho que como o senhor apontou também, a gente conseguiu em tempo recorde, né,
é um número de vacinas, acho que muito acima dos maiores otimistas, né? A gente conseguiu, num prazo curtíssimo, uma série de vacinas efetivas. Então, eu acho que é mais um desafio que se coloca para a gente produzir esses dados e gerar essas observações aí para poder embasar eventuais mudanças, né? Acho que nesse momento ainda é precoce, né? Qualquer conclusão mais definitiva sobre as consequências clínicas das variantes. Ana, por gentileza, vamos agora perguntas e comentários da plateia. A gente tem aqui algumas perguntas. Uma delas é da doutora Maria Alice. O teste de RT-PCR pode dar um resultado negativo? Na verdade, ela enfatiza que é indetectável para as novas variantes. Tá? Alguém quer responder? Eu mostrei, né, aquele gráfico em que a gente vê uma redução da amplificação do gene S, que é típico da variante britânica. Mas veja que os outros 2 genes, eles permanecem amplificando. Então, o teste consegue detectar ainda essa variante. Então, a gente não tem uma perda total da capacidade de diagnóstico, não. E as empresas têm atualizado, né, modificado esses testes para cobrir todas as variantes que têm surgido e que eventualmente possam comprometer a performance. Então, acho que em relação a isso, não... Bruno, seu microfone fechou. Oi, vocês ouviram alguma coisa que eu falei? O finalzinho não. Ouvimos, mas o finalzinho. Tá ok, Bruno. Desculpa. Não, era isso mesmo. Então, acho que realmente a situação atual é que foi atualizado e que a gente não tem esse risco tão grande para o que está circulando até o momento. Uma outra pergunta, acho que é para o Cervino e o professor Mendonça, da Patrícia, da doutora Patrícia. Ela pergunta se existe algum esquema vacinal específico para o pré-pós-transplante. Eu entendo aqui que seja o transplante hepático, mas um comentário geral, por favor. Bom, posso começar a dizer que não tem nada disponível. Então, qualquer coisa de atitude que a gente toma é uma atitude de bom senso. Não é? A minha visão de atitude de bom senso eu parto do princípio de que não há uma contraindicação formal para essas vacinas, nada vivo, portanto não há uma contraindicação formal. Algum dano hepático, como foi colocado antes, está sempre na última linha de análise para ver se tem ou não tem. Imagino que provavelmente pouco ou quase nada vai aparecer por aí. E o benefício seria no sentido de tentar a proteção desses indivíduos em relação a essa situação que, caso venha a adquiri-la, é potencialmente muito grave para eles. Agora, o que fica vai funcionar ou será enorme a chance de falha? Quem mais responde? Cervino ou Bruno? Não, eu acho que é isso. Eu acho que principalmente no pré-transplante, né, eu acho que não há nenhuma dúvida. Eu acho que assim, a gente deveria, havendo disponibilidade de vacinas, né, acho que a gente deveria tentar correr para vacinar todos os pacientes no pré-transplante com a vacina. A gente também não imagina, pelas plataformas que estão sendo utilizadas até o momento, a gente não imagina que esses pacientes têm um risco aumentado no pós-transplante. O que pode haver, na verdade, é uma pior resposta, né? Então, de uma maneira geral, a gente, nas recomendações para o transplante, a gente tem as vacinas que são recomendadas pré-transplante e pós-transplante. Algumas vacinas podem ser contraindicadas no pós-transplante, as vacinas vivas, né? Por conta da imunodepressão que se segue ao transplante. Mas no pré-transplante, e no caso, aí não no caso, né, tanto do transplante hepático, mas principalmente no transplante renal, há inclusive a indicação da vacinação do doador, né, para você minimizar o risco de transmissão através do esterco. Então, não imagino que a gente vai ter alguma contraindicação para a vacinação do paciente, sobretudo no pré-transplante, as vacinas para a Covid. Tem uma pergunta aqui do Paraná, mas eu queria aproveitar esse
Professor Mendonça, o senhor fez um comentário extremamente interessante, entre os vários que o senhor fez, e o senhor mencionou, na época da vacina da febre amarela, que as pessoas tinham que dizer se tem comorbidade ou não, e eu reparava que os pacientes chegavam para a gente e diziam, por favor, me dá uma declaração que eu sou hepatopata porque eu não quero me vacinar. Hoje em dia, a coisa inverteu um pouco. Por favor, eu quero me vacinar contra a Covid porque o medo é tão grande. E o que a gente tem observado dos nossos protocolos de pesquisa, que embora esses pacientes, claro, é um estudo, eles foram excluídos, o senhor acha que está errado indicar vacinação para eles? É uma conduta certa, mesmo a gente não tendo esse grupo sido incluído? E a mesma coisa para aqueles doentes sobre o uso de anticoagulação, que também foram excluídos do estudo. Nós temos habitualmente vacinado esses doentes, nós temos muito paciente com trombose de porta, hipercoagulabilidade, por aí vai, e a gente recomenda um gelo. É claro que a gente discute com o paciente a falta de resultado da sua eficácia, a falta de dose, enfim, tudo isso que já foi dito aqui. O que o senhor tem feito com o seu paciente hepatopata em relação a esse ponto? Vai numa relação risco-benefício, eu acho. Por aí que a gente tem que tomar essas decisões, não é? Pondo na balança, de um lado, potenciais e discutíveis riscos, e colocando do outro lado o benefício possível. Não é? E na fase atual, a balança, na minha visão, está sempre do lado de riscos predominando em relação a hipotéticos riscos. Não é? Ou seja, uma tendência a ser liberal em relação à utilização da vacina. Uma pequenina ressalva, mencionada pelo Bruno, quando é uma hepatopatia autoimune. Voltaria a ter 3 para pensar com calma. 0 de risco mesmo, ou o risco é muito teoria, ou tem alguma coisa quando a doença for autoimune. Tirando essa circunstância, a discussão o risco talvez não seja muito diferente da população geral. O que vai poder ter de resultado não favorável é não funcionar muito bem se a hepatopatia já for muito avançada. Perfeito. Paraná, faz a sua pergunta, que ela está aqui no chat. Antes de eu fazer uma pergunta, queria só mencionar que os 2 maiores estudos em relação à hepatopatia prévia e desfecho durante a Covid apontam que o paciente hepatopata crônico ele é grupo de risco. Todos os indicadores, além de mortalidade, intubação, UTI, infecção secundária, foram superiores nos pacientes hepatopatas comparados aos não hepatopatas. Eu acho que, levando-se em consideração que a gente não tem vacina por vírus vivo, isso deve priorizar esse grupo de pacientes, sim, no programa de vacinação. E aí é nesse sentido que a Sociedade Brasileira de Hepatologia trabalhou junto com o Ministério da Saúde. E a outra pergunta, que é sempre uma questão que vem à tona, é a vacinação para herpes zoster em paciente hepatopata, Mendonça. Qual é a sua orientação, fugindo um pouquinho da Covid? Acho que podemos considerar aí as 2 vacinas. Infelizmente, a segunda geração não acessível a nós no momento. Então, ela vai ficar para o comentário final e rápido, porque não temos acesso a ela. A vacina de primeira geração, infelizmente, é a vacina do varicela zoster vivo, atenuado, modificado, mas vivo. Portanto, estamos diante de uma vacina equiparável em discussão até o da febre amarela, para tomar um exemplo paralelo. Como vacina de vírus vivo, atenuado que seja, entra em pauta qualquer condição mais séria, mais grave de imunocomprometimento, que contraindica a vacina. Não é? E entra em discussão também a ideia mais ou menos balizada pelo fabricante e adotada pela autoridade sanitária dos Estados Unidos, de que a vacinação tem faixa etária específica. É a partir dos 50 anos para o FDA, é a partir dos 60 anos pelo CDC, 50 ou 60, quem tem menor idade não está na bula prevista e, portanto, seria uma indicação off-label. Não é?
não me preocuparia de ser off-label, desde que eu seja convencido de que é isso que devo fazer mesmo. Então, se o indivíduo é hepatopata, tem 40 anos de idade, e eu tenho a informação clara de que ele é uma pessoa de risco de zoster maior do que a população geral de mesma idade, e não é um imunocomprometido grave, eu não ficaria preocupado em indicar a vacina também. A de segunda geração, só para encerrar, não tem nada vivo, é extremamente cara, mas um dia ela chegará até aqui, aí toda essa discussão de imunocomprometimento vai servir apenas para dizer que responde pior um pouco, mas sem contraindicação. Perfeito. Gente, são 21h40, nós estamos com mais de 80 pessoas ainda logadas. Eu quero convidar mais uma vez para o dia 18, teremos 2 casos clínicos que não serão nem do Rio de Janeiro, nem do Paraná, nem meu, nem do Paraná, do nosso serviço. A ideia é agregar valor ao nosso grupo. Quero convidar para abril, que nós vamos discutir DILI, as hepatotoxidez. Vamos por aí, né, Paraná? Isso. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até o momento e um agradecimento especial aos nossos 3 convidados de hoje. Foi maravilhoso. Eu quero que o Paraná encerre. Quero agradecer a Eduarda, ao Júnior, que nos dão o suporte, e, não menos importante, a todos que estiveram conosco até essa hora da noite. E eu peço, então, meu parceiro Paraná, para encerrar a atividade de hoje. Muito obrigada, em nome de Patologia DOR, por todas essas apresentações, esses ensinamentos, tudo isso que a gente teve a oportunidade de ouvir hoje. Professor, os elogios são mais do que merecidos, e o senhor tem um fã-clube no Brasil enorme, o senhor sabe disso. Muito obrigada. Assina embaixo, Ana, assina embaixo. Bom, muito obrigado a todos. Eu acho que a gente está cumprindo o nosso objetivo, que é democratizar conhecimento, trocar experiências e consolidar um grupo de hepatologia que vai ter muita força, inclusive, para mudar alguns rumos da hepatologia no país. Nós temos carências de hepatologistas e temos carências de centros de referência em hepatologia e também de centros de transplante mais sólidos. Então, esse é um sonho que, aos poucos, está sendo realizado. Agradeço a todos pela presença, excelentes apresentações. Eu, pessoalmente, aprendi muito. Muito obrigado a todos. Ana, minha querida, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Até dia 18, Paraná, nós, sexta-feira, 5 horas, mais uma reunião de trabalho. Boa noite, muito obrigada. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada. Obrigado.